A irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro cobra um preço cada vez maior do nosso país. Um preço em vidas de brasileiros e brasileiras que estamos perdendo, um preço na economia que está à deriva, porque o presidente se dedica exclusivamente às brigas cotidianas com todos e tudo que está ao seu redor. Ele briga com a imprensa, briga com os governadores, briga com países parceiros do nosso país, briga com ministros seus, demite Mandetta, demite Moro, briga, enfim, com tudo e com todos. E o Brasil segue à deriva e ele insiste na política de negação da pandemia. Se dedica cotidianamente a boicotar o isolamento social, que é a única ferramenta que nós temos para proteger o nosso país de uma expansão cada vez mais descontrolada da pandemia. Colocou no Ministério da Saúde um ministro totalmente sem condições de dirigir esta política. Aliás, desmontou a política que estava sendo adotada, inclusive neste aspecto do isolamento social, de forma correta pelo ministro Mandetta. Os testes que já eram poucos, os leitos de UTI que não vêm, as outras partes que andavam erradas continuam cada vez mais erradas. E hoje o Brasil, infelizmente, assistiu à morte de 600 brasileiros. O número total de perdas de vida chegou a 7.921 vidas. E o presidente segue com a sua irresponsabilidade, segue negando a pandemia, segue negando a ferramenta mais importante que nós temos para proteger o Brasil. Milhares destas vidas poderiam ser salvas não fosse a irresponsabilidade de Bolsonaro. Os governadores resistem fazendo a política do isolamento social, mas o presidente Bolsonaro insiste em boicotar o isolamento social, vai às ruas, dá o mau exemplo, não orienta o uso de equipamentos como a máscara e outros mecanismos para evitar a expansão da pandemia. É hora do Brasil realmente dar um basta a este presidente. Nós não podemos suportar tanta irresponsabilidade. Nós não podemos suportar tanta indiferença. Nós não podemos suportar tanta agressão ao nosso país e ao bom senso que se exige de um governante. Não será liquidando com vidas de brasileiros que nós vamos resolver o problema da economia do Brasil. Chega com esta dicotomia de economia de um lado, vidas do outro lado. Nós temos que proteger as vidas em primeiro lugar, superar a pandemia, e nós temos que tomar medidas para proteger a economia, a renda das pessoas, os empregos, os salários, proteger as empresas, ter programas específicos de proteção dessas empresas. Não propor absurdos como hoje, onde o presidente propõe o congelamento do salário de todos os servidores públicos e o congelamento de investimentos de prefeituras e governos de estado em todas as áreas de políticas sociais até o final do ano que vem. Não é disto que o Brasil precisa. O Brasil precisa de outras medidas e cada dia que passa fica mais claro para mais brasileiros que Bolsonaro não tem condições de continuar governando o nosso país sob pena de que as mortes se multipliquem cada vez mais e de que a economia vá cada vez mais para o chão. É hora de dar um basta a Bolsonaro.